Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Eduardo Munhoz. Nessa tarde, com muito frio aqui em Cascavel, se eu tremer vocês nem ligam, é o frio que está demais aqui na cidade de Cascavel. Bom, eu gostaria de falar nessa tarde, como nós falamos em alguns vídeos passados, sobre o estudo sobre Daniel. Até nós temos alguns irmãos que pediram para mim que para poder passar alguns vídeos sobre o estudo, alguns eu tinha começado sobre Daniel, expliquei sobre a estátua de Nabucodonosor, expliquei sobre os 4 animais, que foi a visão de Belsazar. Nós vimos também as 70 semanas de Daniel lá no curso. Eu vou dar só uma esmiuçada, porque não tem assim como eu explicar 70 semanas de Daniel detalhado, porque nós precisaríamos de um projetor, passar slide como a gente faz no curso ali na igreja. Mas eu vou procurar dar um pequeno resumo e quero deixar o convite, o irmão que me pediu para fazer o estudo e colocar no vídeo, quiser aprender assim mais esmiuçado conosco, quero deixar o convite. Nós estamos aí na Igreja Assembleia de Deus, Vida Nova, ali no bairro Periolo, na rua Serra Dourada, 768. O curso é todas as sexta-feira, às 20 às 22 horas. Nós finalizamos agora o livro dos profetas maiores. Até quero deixar esse convite, aproveita, porque agora nós vamos iniciar desde o início. Sexta-feira que vem, não essa, sexta-feira que vem, nós vamos iniciar os profetas menores. Então nós vamos começar, terminamos os profetas maiores, agora nós vamos iniciar com os profetas menores. Então quero deixar esse convite, se você quiser aproveitar o livro no comecinho, pegar o começo do livro, e creio que vai acrescentar no seu ministério, vai acrescentar também nas suas ministrações, aonde você for pregar. É muito bom a gente conhecer a Bíblia, mais abrangente, e não o resumidão. Lá a gente procuramos explicar detalhado, bem esmiuçado. O nosso curso são 24 livros, geralmente a duração do livro é um mês, mas a gente não faz um mês, porque, como eu falei, eu gosto de explicar bem esmiuçado. Então, eu quero que os alunos aprendam a Bíblia, não somente tenham canudo, porque tem pessoas que têm cursos, eu tenho curso disso, eu tenho curso teológico disso, apresentam um monte de certificado, mas conhecimento que é bom não tem. Por causa que às vezes a pessoa precisa dar o estudo correndo, porque tem que terminar em 2 anos. Lá não tem limite de tempo, são 24 livros. Não tem limite de tempo por causa disso, porque lá os alunos optaram para aprender e não somente pegar o canudo, o certificado. Então por isso que eu não posso dar o tempo de quanto tempo leva o curso, mas são 24 livros. Nós estamos agora no 4º livro do Profetas Menores. Mas, irmãos, eu gostaria, se você tiver a Bíblia aí na sua casa, aí pertinho de você, abrisse a palavra do Senhor, então, no profeta Daniel, no seu capítulo 9 e o versículo 20 a seguir. Vou tentar resumir para você, para o irmão que me pediu aí, tá bom? Então vamos ler aqui Daniel capítulo 9 e o versículo 20 a seguir, que diz assim: Enquanto eu falava, Daniel, enquanto eu falava, orava e confessava meu pecado e o pecado do meu povo Israel, implorava diante de Adonai, meu Deus, a favor da montanha sagrada de meu Deus. Assim, enquanto eu estava em oração, Gabriel, ou o anjo Gabriel, o homem a quem vi em uma visão no princípio, desceu sobre mim quando estava em pleno voo, por volta do tempo do sacrifício da tarde, e me explicou algumas coisas. Ele disse: Eu vim agora, Daniel, para fazer você entender essa visão de forma clara. No princípio de suas orações foi-lhe dada uma resposta, e eu fui incumbido de dizer qual é, e pois você é muito amado, por isso preste atenção à resposta e entende a visão. Que é o anjo Gabriel falando com Daniel, 70 semanas foram decretadas para o seu povo e para a sua cidade sagrada. Então aqui o anjo estava explicando a Daniel que, para esclarecer as outras visões que ele tinha, e também o apelo dele às orações, porque ele entrou
numa campanha praticamente de jejum de 21 dias, né, que Daniel orou, porque ele fez essa campanha, porque no momento que ele olhou para o povo, ele viu o povo acomodado lá em Babilônia. Por mais que Ciro tinha dado decreto, ele viu o povo que ficou acomodado em Babilônia, alguns ainda apegados à idolatria. Então ele se entristeceu muito e também temeu, né? Então ele temeu, então ele fez uma oração apelando a Deus pelas promessas de Deus sobre o povo de Israel. Então quando ele fez essa oração, o Senhor ouviu a oração dele de imediato. Só que aí nós sabemos que nos céus há principados, né? E é uma potestade também demoníaca que impede às vezes as nossas orações de ser respondida na hora. Então, quando ele orou, Deus mandou a resposta, mas devido a essas potestades e entidades espirituais que pairam no ar, estava impedindo do anjo Gabriel vir com a mensagem, né? O retorno, né, da oração de Daniel. Então, nisso daí, houve-se um apelo de anjo Gabriel para Deus, onde foi mandado o arcanjo Miguel. Houve-se batalha no meio dessas potestades, no final dos 21 dias da oração e do jejum de Daniel. Então foi possível que o anjo descesse e revelasse essa mensagem, que é onde fala que seria 70 semanas de ano. Então assim, para dar fim à transgressão, dar a cabo do pecado, perdoar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Então aqui o Senhor mandou Gabriel falar para Daniel que ele tinha ouvido a oração dele, o clamor que ele fez pelo povo, a apelação que ele fez pelo povo. O Senhor tinha ouvido. Então ele falou assim: olha, eu vou botar fim no pecado, fim na transgressão, né? Eu vou fazer a diferença com o povo de Israel, né? Então eu vou mudar essa situação. Então ele fez uma promessa para o próprio Daniel aqui. Selar a visão e o profeta, e ungir o lugar especialmente sagrado. Saiba, portanto, e entenda que 7 semanas de anos transcorrerão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do príncipe ungido. Ele permanecerá em seu lugar por 62 semanas de anos, com espaços abertos e fossos, mas esses serão tempos de dificuldades. Então, depois das 62 semanas, o Mashiach será eliminado e não terá nada. O povo de um príncipe, ainda por vir, destruirá a cidade e o santuário. Então aqui, vamos dar uma pausinha aqui nessa leitura. Então ele tinha feito o apelo para o povo de Israel. O Senhor então envia o anjo Gabriel. E nessa que ele envia o anjo Gabriel, eu acho interessante que o anjo falou dessas 62 semanas, 70, mas ele tinha falado de 62 semanas. A gente vai entender, porque depois teve 7, porque ele fala que daria início, no início do decreto, para a reconstrução de Jerusalém. Então assim, a contagem da semana, das 70 semanas, deu início a partir do decreto de quem? De Ciro. Quando Ciro, o persa, Deus apareceu para ele em sonho e falou que ele era o Deus de Israel e que era para ele libertar o povo, porque ele era o Deus que fez ele vencer Babilônia, falou com ele ali. Então ele fez esse decreto libertando o povo de Israel que estava ali praticamente em Babilônia, cativo, né? Mas cativo entre aspas ali, porque ele deu privilégios para o povo de Israel. Mas ele libertou, ele fez um decreto para que o povo voltasse a Jerusalém, que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo. Então ele abençoou o povo, ele deu ouro, ele deu prata, ele deu animais. Então ele abençoou o povo para que eles retornassem então para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Então a partir daí começa a contar as 70 semanas. Então o relógio do final dos tempos começa então a andar. E vai. Nesse período aí, foi-se levado mais ou menos 49 anos a reconstrução do templo. Depois a gente vai ver a época de Neemias, que Neemias foi ajudar a reconstruir, Neemias e Esdras, né? Eles ajudaram a reconstruir as brechas, os muros que estavam decaídos, porque o povo voltou para Jerusalém, aí demorou para a construção do templo, porque
eles se acomodaram, eles preferiram dar sequência em fazer as suas casas, cuidar dos seus bens e o templo para depois. Aí Deus começou a usar os profetas para falar com ele, que é onde a gente vai entrar mais tarde nos profetas menores, esmiuçando um pouco mais, né? Então Neemias vai lá, ajuda na reconstrução dos muros também, e ali leva-se 52 dias. Então, prazo de 49 anos, né, desde o decreto até a reconstrução, a época de Neemias. Então ali leva um tempo, mais ou menos, dessa faixa etária de anos. Aí é que fala que eu vou ler de novo para poder explicar, porque essa parte ela é um pouquinho confuso se a gente não prestar atenção. Ó. Então aqui, um lugar por 62 semanas, com espaços abertos e fossos, mas esses serão tempos de dificuldade. Então, depois das 62 semanas, o Mashiach será eliminado e não terá nada. Isso no versículo 26. Por que o Mashiach? De quem está falando? Quem que vai ser colocado? Quem que vai ser eliminado nessa contagem dessa semana? Então, de Neemias até a crucificação de Jesus foi 62 semanas. Então, 62 semanas de Neemias até a crucificação de Cristo. E mais as 7 anteriores ali a partir do decreto. Então, são 69 semanas. A contagem é 69 semanas. Então, falta uma. Então, 69 semanas. Por quê? O que aconteceu? Porque você pode perguntar, mas pastor, está falando de 70 semanas. A 70 semanas daria 490 anos. Mais 69 semanas dá 483. Falta 7 anos. Mas da crucificação até hoje foi mais de 2.000 anos. Como que falta 7 anos? Que está meio bagunçado. Não é que está bagunçado. É que quando Daniel orou, se você leu a partir do versículo 20, no capítulo 9, você vai ver que a oração de Daniel ela foi específica para o povo de Israel. Ele não falou para as nações vizinhas. A oração dele não foi para o Brasil, que nem tinha Brasil ainda, mas não foi para a Síria, não foi para a Babilônia, não foi para Tarsis, não foi para a Síria, não foi para o Egito. Não, a oração dele foi específica para Israel. Para que o Senhor perdoasse as transgressões do povo de Israel. Para que o Senhor perdoasse a iniquidade de Israel. Perdoasse o povo. Então ele fez uma apelação por causa das promessas que Deus tinha feito para o povo de Israel. Então, por causa dessas promessas, ele firmou, ele alicerçou uma oração para que o Senhor mudasse aquela situação. Para que o Senhor não olhasse o pecado deles, né, e ajudasse, mudasse aquela história. Porque, né, daquele tempo para trás, quantas conquistas que Israel teve debaixo de promessas de Deus, e depois eles acabavam caindo na idolatria e Deus castigava. Ali eles estavam praticamente 70 anos cativos ali, quando o profeta Jeremias profetizou, o profeta Ezequiel também tinha profetizado, e parece que não entrou na cabeça do povo. Passaram por tudo aquilo, tiveram a decepção de ver Jerusalém destruído, o templo destruído. Os filhos daqueles que estavam cativos nunca tinham visto o templo como que ele era, nunca tinham visto a cidade, porque nasceram em Babilônia. Então agora tem a oportunidade de eles voltar para Jerusalém, reconstruir o templo, recomeçar de novo, como se fosse um recomeço, né? Tomar posse das promessas de Deus. O povo ali começou a se acomodar novamente. Então Daniel faz um apelo, ele apela para Deus, para o povo de Israel. Não tem nada a ver com as outras nações, é o povo de Israel, né? De Israel lá em Jerusalém, lá em Jerusalém. Essa era a oração dele. Quando Jesus vem em resposta da oração de Daniel, que é o Messias, o Mashiach. Então Jesus vem em Jerusalém. Jesus se mostra, Jesus faz milagres, Jesus fala que ele é o Filho de Deus, Jesus fala do novo céu e nova terra, Jesus ele fala do seu reinado, que não seria aqui. Só que o povo, em vez de crer nas palavras de Jesus, em vez de abraçar a nação de Israel, abraçar Jesus e falar, veio o nosso Salvador, veio o Messias que nós aguardávamos, o Messias que foi profetizado em Isaías,
o Messias que Ezequiel falou, o Messias que Daniel falou. Não. Eles crucificaram, eles mataram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pessoal joga a culpa nos romanos. Não foi os romanos que matou. Porque se a gente for olhar a história, Pilatos queria soltar. Pilatos era romano. Mas foi o povo de Israel que crucificou. É claro, não é um todo, porque assim, irmãos, tem um perigo aí, nessa parte da história, que o povo, sei lá, acho que deixa de ler a Bíblia e vai no que muitos pastores explicam. Porque assim, a igreja protestante, através de Martinho Lutero, e eu não admiro Martinho Lutero, por mais que os evangélicos admiram, eu não admiro, porque ele incentivou uma guerra civil ali, uma guerra, entre aspas, cristã, né? E transformou a igreja protestante em antissemita. Né? Por muitos anos, a igreja evangélica ela foi antissemita. Né? Eu mesmo fui de uma igreja, denominação grande, denominação que tem conhecimento, mas ela era antissemita. Ela culpava os judeus, falava mal dos judeus, falava mal de Israel, e esquece que a nossa bênção veio dali. Nossa bênção vem de lá, o povo de Israel, o povo da promessa. É claro que quando Jesus veio para os seus não receberam. Quem que recebeu foi os gentios, foi os estrangeiros que receberam Jesus. E louvado seja o nome do Senhor, que através disso a salvação veio para nós. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, se nós iríamos passar pelo teste da grande tribulação, nós não vamos passar, porque nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí a cobrança vai vir para o povo de Israel na grande tribulação. Então assim, mas a gente não pode ser antissemita, pelo contrário, a gente tem que orar por Israel e nós temos que abençoar Israel. Se você orar por Israel e abençoar Israel, automaticamente também você é abençoado, porque se não fosse eles, você não teria salvação, né? Então, graças ao povo ali de Israel, através das promessas de Deus e, por incrível que pareça, eles terem negado Jesus, naquela época a salvação veio para todos nesse momento. Então assim, Jesus veio, ele veio para o seu povo. Só que os judeus mataram. Mas é claro que Jesus era judeu, por isso que eu falo que a gente não pode ser antissemita. Os apóstolos não eram judeus, exceto Marcos, Lucas, né? Paulo era, ele morava numa província romana, ele tinha dupla cidadania, mas ele era judeu. O único que não era Marcos e Lucas, mas o restante era judeu. E uma grande porcentagem da comunidade messiânica no passado também era judaica. Hoje lá em Israel tem muito mais judeus messiânicos, judeus que creem em Cristo, do que há 20 anos atrás. Hoje tem bastante, então não são um todo. Então assim, Jesus veio. Quando Jesus veio para cumprir a oração de Daniel, o povo matou. Quando o povo matou Jesus na cruz do Calvário, o relógio parou. As 62 semanas ali parou. 69. 62 semanas de Neemias, a crucificação, e as 7 anterior. Então, as 69 semanas parou, o relógio parou bem ali. Ficou parado na crucificação. Parou. Não teve como dar continuidade porque o povo matou Jesus. Quando aconteceu isso daí, inicia-se, então, a era da igreja. Só que aquilo é que é interessante, porque aí o povo fica com dúvida de onde que vai vir o anticristo. Não fala aquela da Rússia, porque fala de Gog nas terras de Magog, fala que é na Rússia, outro fala que é lá no Islã, outro fala que é na Líbia, outro fala que o anticristo vai surgir no Iraque. Só que assim, olha o versículo aqui, nós paramos no versículo 26, capítulo 9, versículo 26 a seguir, ó. Então depois das 62 semanas, o Mashiach será eliminado e não terá nada. Eu falei que Jesus foi crucificado. O povo de um príncipe, ainda por vir, destruirá a cidade do santuário. Tá? Quem foi esse povo que destruiu a cidade e o santuário? Quem foi? No ano 70 depois de Cristo, foi os romanos. Os romanos vieram, destruíram a cidade de Jerusalém, destruíram o templo, até que eles botaram fogo na cidade, que o ouro do templo, tudo que tinha ali, foram derretidos e se misturaram com as pedras.
Os romanos então começaram a quebrar as pedras para tentar pegar o ouro que estava ali grudado ali por causa que ele tinha derretido. Por isso que Jesus falou que não sobraria pedra sobre pedra. Levaram os utensílios do templo, levaram muita coisa, saquearam o templo. Então foi no ano 70. No ano 70 destruíram completamente, cumprindo o que está aqui. Cumprindo o povo de um príncipe que ainda irá vir. Então tá. Então destruirá a cidade e o santuário. Mas seu fim virá com uma inundação e desolações, e estão decretadas até a guerra acabar. Ele fará, então quer dizer, o povo de um príncipe. O príncipe, quem é esse príncipe? O príncipe é o anticristo. O príncipe não estava aqui. Aqui fala que o povo do príncipe, que ainda iria vir, esse povo destruía Jerusalém. O povo foi os romanos através do general Tito. Né? O general Tito, ele era imperador, ele foi e destruiu Jerusalém por completo. Então, o povo de um príncipe, o príncipe ainda não tinha vindo, porque o príncipe é o anticristo. Então, a gente vê que vai vir da onde? De Roma. Só se eu estiver errado e esse versículo aqui estiver confuso, mas para mim é dali. Aí fala, isso ainda não foi naquele tempo, isso pode ser para agora, né, ou um pouco mais depois. Fala assim, ó, ele fará uma aliança firme com os líderes por 1 semana de anos, e na metade da semana dará fim ao sacrifício e oferta de grãos, sob a ocorrência de coisas detestáveis. O desolador virá e continuará a agir até que a destruição já decretada seja vertida sobre ele. Então aqui, falou do povo de um príncipe, aí fala que o príncipe virá e fará uma aliança com as nações. O anticristo, ele vai vir. Quando o anticristo vai vir, ele vai querer formar uma aliança principalmente com Israel. Principalmente com Israel. Então, ele vai pegar as nações mundiais, eu creio que exceto 2 que não vai firmar aliança com ele, mas ele vai fazer aliança com as outras nações, porque aí a gente vai ver, volta para os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor. Se você assistir meus outros vídeos, você vai ver que eu expliquei os 10 dedos dos pés, né, da estátua de Nabucodonosor, as 10 cidades, 3, os 10 chifres, que depois 3 foi derrubado, também falei dos animais. E em escatologia a gente vai estar falando de Apocalipse 13, Apocalipse 17 também, que vai bater tudo aqui no que Daniel está falando. Então assim, ele vai formar, mas é por um período curto, porque falta 1 semana. Nós estamos vivendo a era da igreja. Então o relógio parou, né? O relógio parou bem quando Jesus foi crucificado, na 69 semana, parou ali. E quando aconteceu o arrebatamento da igreja, porque nós estamos vivendo a era da igreja, o relógio está parado. Então, quando acontecer o arrebatamento da igreja, o relógio começa a andar de novo. Aí o relógio vai dar essa semana que falta. Porque falta 1 semana, 7 anos. Então, essa semana que falta vai começar o relógio a trabalhar após o arrebatamento da igreja. Assim que Jesus arrebatar a igreja, começa o relógio de novo. Por isso que eu sempre falo na igreja, porque a gente tem que dar valor agora. Agora é o momento de você aceitar Jesus, porque nós estamos no momento do relógio estar parado na era da igreja. Então a oportunidade que Jesus veio trazer para o povo judeu, que o judeu não aceitou, então foi passado para o povo gentil. Então o povo gentil tem toda a liberdade hoje, e possibilidade e bênção de aceitar Jesus e Yeshua HaMashiach como seu Salvador, para poder estar no meio do arrebatamento, quando Jesus vier. Agora sim, nós estamos na era da igreja. Aí você, gentil, não aceita Jesus na sua vida, olha, não vou falar assim, generalizar, que na grande tribulação você não vai ser salvo, né? Porque João fala no Apocalipse que viu uma grande multidão como se fosse um grão de areia. Mas assim, particularmente, para mim, eu acho impossível, né? Porque aí os olhos de Deus vão ficar fitos em Israel.
Porque quando o relógio começar a trabalhar de novo, o processo de restauração vai ser com o povo de Israel. Vai ser com eles. Então os olhos do Senhor vai estar lá em Israel, lá em Jerusalém. Então ali, Deus vai tratar com eles. Deus vai refinar eles ali. Deus vai ensinar, Deus vai trabalhar com eles. O gentil ficará na sorte. Porque o gentil teve a oportunidade no momento que o relógio parou. O gentil, que as outras nações, teve a oportunidade no momento da era da igreja. E não aceitou. Não aceitou Jesus. Aí na grande tribulação vai ser muito difícil, porque aí vai vir as catástrofes, que a gente vai ver a escatologia, né, que é os selos que serão abertos. A gente vai ver a perseguição do anticristo. Quem não tiver a marca não vai poder comer, não vai poder beber, não vai poder trabalhar. As pessoas vão ficar um entregando a outra, não vai ter amor entre as pessoas. Se hoje com o Espírito Santo na terra é difícil, imagine sem o Espírito Santo. Então vai ser difícil. Mas o povo de Israel, a Bíblia fala que será um derramamento do Espírito. Então será um derramamento do Espírito Santo sobre a vida do povo de Israel, que vai ajudar a passar por esses momentos. Então é onde, que eu falei, os olhos de Deus vai estar ali. Então quando a igreja for tirada da terra, for arrebatada, o relógio começa a andar. Aí essa última semana, que são 7 anos, será dividido, quebrado no meio, 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio que o anticristo vai marcar as pessoas, ele vai fazer prodígio, muitos vão ter ele como Messias, porque vão matar ele vai ressuscitar, o próprio povo judeu vai achar que ele é o Messias, vai tirar todas as suas defesas lá de Israel, porque vão achar que vão estar seguros. Aí depois que passar os 3 anos e meio, ele racha, né, essa aliança com o povo de Israel, porque o templo vai ser edificado. Aquela mesquita que vocês viram lá em Israel, ela vai ser derrubada. O Islã está se levantando tudo, mas ela vai ser, não sei como, mas ela vai ser derrubada para a construção do templo. Quando o templo for construído ali, aí na metade dos 3 anos e meio, o anticristo ele vai colocar a sua estátua, a sua imagem dentro do templo. Praticamente o que Antíoco Epífanes fez no passado. Uma visão também de Daniel que eu comentei nos outros vídeos. Que o que Daniel também revelou, que aconteceu com Antíoco Epífanes, que foi na época de Judas Macabeus, onde tem na Bíblia Católica sobre a Guerra dos Macabeus, ali foi um espelho para o futuro. Porque ali Antíoco também colocou uma estátua de Zeus, né? Mas o anticristo não, ele não vai aceitar nenhuma entidade. Ele vai se titular Deus e vai querer só a imagem dele. Então ele vai colocar a imagem dele dentro do templo. Quando ele colocar a imagem dele dentro do templo, então o povo de Israel vai ver que ele não é o Messias. Aí começa a perseguição feroz contra o povo de Israel. Aí é claro que a gente vai ver também a escatologia, que ele vai cercar Israel e Jesus virá novamente. Quando Jesus virá novamente e vai salvar o povo de Israel, ele vai mostrar suas feridas nas mãos, na costela, e vai mostrar para o povo de Israel que o Messias que eles mataram no passado é o Messias que eles estavam aguardando. O povo vai aceitar ele. Aí entra a implantação do milênio. Quando entrar a implantação do milênio, aí cumpre aquela visão de Daniel da pedra. Lembra que eu falei da pedra que cai no pé da estátua? Porque o pé da estátua era as Nações Unidas, os 10 dedos, que é do anticristo. Então a pedra ela vem do alto, que não foi cortada por mãos humanas, ela cai nos pés da estátua e a estátua se destrói, né? Então está falando que o governo de Cristo vai acabar com o governo do anticristo. Vai acabar com o governo dele. Aí entra a implantação do milênio, cumpre aquela visão lá da estátua e cumpre aqui a oração, o apelo de Daniel. Então essa oração que Daniel fez, apelando para o Senhor em relação ao povo de Israel, vai se cumprir no milênio. Aí no milênio vai acontecer aquilo que Daniel pediu, que o povo vai ser perdoado, que Jerusalém vai ser a capital do mundo, que o povo vai sentir orgulho só de pegar nas vestes de um judeu. Então aí tudo vai acontecer, só que Jesus, o nosso Yeshua HaMashiach, ele vai ser o cabeça, né? Não vai ser um governante qualquer, ele vai ser o cabeça que vai governar o milênio. Então assim, mas é como eu falei para vocês, irmãos, eu esmiucei para poder passar esse vídeo, para mim poder dar um estudo mais completo, mais detalhado. Você teria que estar lá conosco, ali na igreja.
aprendendo mais um pouco. Aí ali sim, ali é bem esmiuçado, ali você pode perguntar, a gente vai tirar dúvida. De repente, lá você tem um ponto de vista que eu não vi, e você pode passar para mim ou passar para a igreja, que vai nos ajudar. Que nem eu sempre falo, não sou sabe tudo, né? Com certeza eu também posso aprender com você, né? Um aprendendo com o outro, porque a palavra do Senhor, ela é tremenda, né? Ela sempre se renova. E a palavra do Senhor, ela tem muitos segredinhos, né? Muitas coisas assim que às vezes a gente lê, e em cada um versículo que a gente passa batido, aquele versículo quer dizer alguma coisa. Mas ali a gente tenta, né, passar o máximo possível para os irmãos, porque como eu sempre falo, a gente está vivendo os últimos tempos, né, como diz o profeta Daniel, os últimos dias na face da terra, né? E eu assim, olhando pelos acontecimentos que eu sempre acompanho lá em Israel e Jerusalém, eu vejo que só falta lá derrubar aquela mesquita, porque tudo já tem, né? Até eu comentei com a igreja, eles estão procurando aquelas pessoas que são descendentes judaicos, pedindo ajuda. Até eles mandaram para mim também, através de e-mail, pela descendência que nós temos, ajuda. Mas para que essa ajuda? Para a construção do templo lá em Jerusalém. Porque eles estão recrutando todos os judeus puro sangue vão ficar lá, e os judeus mistos vão ficar nas outras nações. Tem que aprender o hebraico e aprender a língua da nação que ele mora, porque para eles acreditam que Israel vai ser a capital do mundo. É claro que isso é um milênio, governo com Cristo, mas só para vocês terem uma ideia, como já está chegando no final já dos tempos, né? Então está aí, a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Você ainda tem tempo de aceitar Jesus na sua vida. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus. Não, você não pode aceitar Jesus com termos. Por exemplo, você não vai convidar uma pessoa para vir na sua casa e falar, olha, não senta no meu sofá, porque o meu sofá eu limpei, ele é branquinho, se você sentar você vai sujar. Você não vai chegar para o convidado e falar, olha, não entra na minha cozinha, porque eu não gosto, eu limpei. Ah, não entra no meu quarto, ou não mexe nisso. O convidado ele vai embora. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, nós temos que dar liberdade para ele, para que ele venha trabalhar em nosso coração. Então, se Jesus entra na nossa vida, ele tem a liberdade. Então, quando ele tem a liberdade, ele nos liberta de muitas coisas que desagrada a Deus. Então, eu não posso aceitar Jesus, mas colocar limite para ele. Ó, Jesus, eu te aceito, mas eu continuo fazendo isso, porque eu gosto, eu continuo fazendo aquilo, eu continuo bebendo isso, eu continuo fazendo tal coisa. Não. Então, quando você coloca empecilhos para Jesus trabalhar na sua vida, aí você não aceitou ele. Porque quando você aceita, eu falo por mim, né, há 21 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu estava cansado da situação que eu vivia, da vida que eu tinha, praticamente eu estava quase entrando numa depressão. E louvado seja o nome do Senhor, a oportunidade que eu tive, quando eu aceitei Jesus, eu entreguei. Eu falei, não, chega, não quero mais viver essa vida que eu levo. E quando eu falei isso, eu não quero levar mais essa vida que eu levo, o Senhor entrou dentro do meu coração e me mudou, transformou. Não foi de um dia para a noite, né? Foi um trabalhar de anos, né? Porque a gente é cheio de falhas, cheio de erro. E às vezes a gente tem algumas coisas que é difícil de sair. Mas o Senhor tirou e continua, né, trabalhando na minha vida. Então é assim que aceitar Jesus. É você convidar ele a entrar no seu coração e dar liberdade para que ele trabalhe, mude a sua vida e que você venha servir a ele. Porque no momento que nós escutarmos o som do shofar, o som das trombetas, nós, com um abrir e fechar de olhos, nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade, né? Ai daqueles que ficarem, porque aí a oportunidade foi passada, né? Aí eles terão que dar a vida deles, não vai ser fácil, vai ser anos difíceis, a grande tribulação. Nós estamos vendo as nações ali perto de Israel, a Turquia, a Rússia, a Síria, todos se ajuntando já. Então tudo já está acontecendo já. Então tudo que nós estamos vendo, acompanhando, porque a nossa bússola lá em Israel, é você olhar os acontecimentos lá e lá perto, você vê já que Jesus está próximo. E eu quero, né, até os pastores que me assistem, aqui eu tenho pastores de Portugal que me assistem, tenho pastor da Argentina, da Espanha, do Paraguai também. Hoje também um irmão lá dos Estados Unidos também mandou um convite para mim, então provavelmente ele também
Se não está assistindo agora, ele vai estar assistindo depois. Então, assim, vocês estão vendo hoje, e eu pergunto para vocês, pastores, se Jesus demorar mais 50 anos para vir, estou chutando longe, mais 50 anos, como que vai ser a igreja daqui a 50 anos? Hoje a gente vê pessoas que não oram mais, não jejuam mais, levam as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, troca a sua salvação, principalmente agora, hein? Que nós vamos entrar no ano, no mês político, né? Principalmente agora, muitos pastores vendendo igreja, muitos pastores fazendo negócio errado. Então, como que vai ser a igreja daqui a 50 anos? Se Jesus demorar mais 50 anos. Por isso que eu creio que está muito próximo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então deixe esse convite para todos vocês. A nossa igreja, mais uma vez eu falar, fica na rua Serra Dourada, 768, no bairro Periouro, né? Assembleia de Deus Vida Nova. Nossos cursos é todas as sexta-feiras, das 20 às 22 horas. Vamos iniciar agora o livro dos profetas menores. Amém? Fique com Deus. Quero mandar um abraço, então, começar a mandar um abraço para o povo que está me assistindo aqui. É grande, graças a Deus. Começar aqui. Meu tio Cláudio, né? Meu tio Cláudio Munhoz, está morando lá em Varginha, né, tio? Meu tio Cláudio, Deus abençoe. Meu tio Cláudio estava falando que, para minhas primas, né, tio Cláudio que sempre está me assistindo, que pela cidade que o vô veio, né? Meu vô Manolo Munhoz, ali estava vendo e puxou a descendência judaica. Então nós somos, né, sefardita, tio. Sefardita é judeu espanhol, né? Então você se encaixa também, tio Cláudio, nas promessas de Deus aí, amém? Também a Carla Aquino. A Carla Aquino é uma bênção de Deus, esteve ministrando na nossa segunda igreja, ali no bairro Colmeia, na quarta-feira passada. Deus usou tremendamente ela. Você que quer uma preletora para ministrar na sua igreja, num trabalho de irmãs, assim, chama a Carla Aquino. Carla Aquino é uma bênção de Deus, Deus usa muito a vida dela, uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Então, eu assino embaixo, assina a Carla. A Rosemarie Barbosa, a Rosemarie também, Deus te abençoe, a Rose, né? Hoje eu mandei o convite para ela, conhecendo ela agora no Face, então Deus abençoe você, a sua família. O Toste, Toste também, um grande abração, Toste também, amigo lá também do Paulo Porto, manda um abraço para o Paulo Porto, nosso vereador da cidade de Cascavel. O Matos, vou falar para o Matos qualquer hora eu vou tomar café lá, Toste, você que está sempre, acho que lá com eles, manda um abraço para eles lá. Então o Anderson Toste também, grande abraço, Toste. O meu amigo Claudião sempre está assistindo também, o Claudião é lá de São Paulo, né? Como eu já falei, nós crescemos junto, eu e o Claudião, uma bênção de Deus. A minha prima Ângela também, lá de São Paulo. Ângela, o Vitor falou que queria vir aqui para Cascavel, fala para ele que é só vir, né? Se ele vir aqui, nós vamos abrir as portas aí para ele estar ministrando. Um jovem que prega a palavra de Deus. Eu tenho certeza que também é uma bênção, né? Flávia também é minha cunhada, lá de São Paulo. Flávia, Deus abençoe sua vida, Flávia. Lá de São Paulo também, esposa do Hélio, né? Meu cunhado. Então, Deus abençoe. Também a Nayane é uma bênção de Deus, né? A Nayane também, ela e o seu noivo Joel Lira. Joel Lira também, vocês que estão me assistindo no Face, né? Precisa aí de um pregador para a sua igreja. Entra no Face do Joel Lira, né? O Joel Lira também muito usado por Deus. Eu assino embaixo, tá? Uma bênção de Deus. o César é lá de Portugal, né? O César sempre também está assistindo. Também eu assisto os vídeos dele quando ele está lá postando o culto ao vivo, né, César? Deus abençoe também sua vida, a vida da sua esposa, dos seus filhos aí. Sempre estou vendo as fotos dele lá curtindo, sempre nas praias, né? Você está nas praias aí, né, César? E nós se acabando de frio aqui em Cascavel, né? Deus abençoe, César. Ah, a benção. Jusileu também do grupo Adoração. Ô, Jusileu, você está faltando cantar na nossa igreja, hein, Jusileu? Eu vejo aí a postagem no Face, está cantando tudo que é igreja, né? Então, fazer um convite, a hora que você sentir de Deus, de vir louvar o Senhor conosco. Os nossos cultos na quinta e no domingo, né? Terça nós temos o trabalho com o ciclo de oração, nós oramos das 7 às 8 e das 8 às 9 eu ensino, e eu vou estar passando a escola bíblica na outra igreja, né?
na igreja do Colmeia. Quarta-feira nós não temos nada. Quarta nós temos o culto no Colmeia, né? A segunda igreja do Colmeia. Quinta na nossa igreja ali no Periolo. Sexta o nosso estudo. Sábado lá no Colmeia e domingo no Periolo. Correria, né? Só tem a segunda-feira. Correria. Então, Jusileu, a hora que você sentir no coração de louvar a Deus com o grupo Adoração, vai lá louvar o Senhor conosco lá. Eu creio que vai ser uma bênção de Deus vocês lá. E o dia que você combinar também, eu já chamo você para ministrar, porque o Jusileu também ministra, hein? O Jusileu também prega, né? E louvar o Senhor. Sandra da Silva, Sandra, também um grande abraço para você, Sandra, para você e para toda a sua família. A Emily Souza também, Deus abençoe você, Emily. Elias e Rosângela. Acho que Elias e Rosângela, se eu não me engano, é os de Toledo, que acho que vai vir no congresso do ciclo de oração, na nossa igreja, mês que vem. Cantores, se eu não me engano, os cantores Elias e Rosângela. Um grande abraço também, Deus abençoe o ministério de vocês, a vida de vocês. Vamos aguardar vocês então, mês que vem, tá adorando o nome do Senhor. Antônio também, Antônio sempre também está nos assistindo, né, Antônio? Também Deus abençoe. Antônio também louva, né? Só não vem louvar na nossa igreja, né, Antônio? Ei, Antônio. Josiane Mendes também, um grande abraço, Josiane. Deus abençoe sua vida. Natália Dizioba. Natália, grande abraço também. Deus abençoe sua vida, Natália. João Menezes, pastor João de Menezes, é isso? Ô pastor, também um grande abraço. Se é o mesmo pastor João de Menezes que eu conheço ali do bairro Tarumã, né? Preciso fazer uma visita, tomar um café lá. Faz tempo que eu não tomo um cafezinho lá com o pastor João Menezes, né? Ficou rico, aí não chama mais os pobres, hein, pastor? Convida lá para tomar um cafezinho lá na sua casa, hein? Convida que eu vou. Também nós temos aqui Mariozan Martins de Souza. Mariozan, Deus abençoe sua vida, Mariozan, também. Abençoe o seu lar, o seu trabalho. Deus venha prosperar na sua vida. Também nós temos a Roseli. Espera só um pouquinho. Roseli Fernandes. A Roseli lá de Santa Catarina, né? Ei, Roseli, ó, tô aguardando também o seu convite. Você falou que ia me chamar lá para ministrar a palavra do Senhor. Mas não chama agora não, tá? Deixa passar o frio primeiro. Agora não. Se tá frio aqui em Cascavel, imagina em Santa Catarina, né? Então espera passar o frio, deixa chegar o verão. Aí no verão você me faz o convite. Tá bom, Roseli? A Leile. Ô Leile também é que congrega conosco ali na igreja, a jovem abençoada de Deus. Deus abençoe sua vida, Leile. Hoje nós temos oração. Se você quiser, ó, dá uma ligadinha. Vamos junto lá orar ao Senhor. Amém? Roseli. Paz. Então, Roseli, me chama só no verão. Não me chama agora não. Agora deve ser triste aí em Santa Catarina. Então Deus abençoe a todos vocês, né? Desculpa se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, né? Me perdoa. A intenção de fazer esses vídeos é poder ensinar um pouquinho da palavra do Senhor, né? Gostaria de esmiuçar para vocês como eu esmiuço ali na igreja, né? Mas aí para me esmiuçar é diferente aqui, porque lá a gente usa projetor, tem imagem, tem tudo. Aqui fica mais difícil, né? Para ter todas essas aparelhagens aqui dentro de casa. Mas Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Também um abraço para o nosso amigo e deputado estadual Adelino Ribeiro, né? O Adelino, eu vou estar apoiando o Adelino Ribeiro. É uma pessoa assim que sempre tem me ajudado, né? Conheço ele desde a época que era vereador, né? Desde quando eu cheguei em Cascavel. Isso foi em 2002 que eu cheguei na cidade de Cascavel, 16 anos. Conheço o Adelino, né? Ele foi vereador, foi secretário do Assuntos Comunitários, depois ganhou como deputado estadual, se reelegeu como deputado estadual, né? E está tentando de novo. Se, desde que eu conheço ele, não perdeu a eleição, é porque ele tem feito um trabalho bom. Bom, e eu tenho acompanhado, né? Tenho acompanhado do deputado Adelino. Então, tem meu apoio, Adelino. Adelino, estamos juntos aí. Amém, Anaiane? Deus abençoe, Adelino. Deus abençoe. Você manda um abração para o Joel, né? O Joel Lira. Logo nós vamos marcar para ele pregar no Colmeia. Ele pregou no Periolo, né? Nós vamos marcar um dia para ele estar pregando ali na igreja do Colmeia, né? Aí vamos estar louvando o Senhor junto. O dia que ele foi pregar, eu estava ministrando lá no bairro Guarujá, então não vi ele pregar, né? Mas todo mundo falou que foi uma bênção, né? Então todo mundo gostou da ministração dele. Então,
Deus abençoe a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não deixe de comentar, né? Dá um curtizinho, comente. Se você tem a dúvida, quer que eu faça um próximo vídeo de alguma coisa que você tenha, é só postar aí que nós fazemos. Amém? Fiquem com Deus.